Vocês fizeram a tarefa? Muito bem. Quem não fez, vamos fazer agora comigo. Então vamos lá. Exercício 1. Esse exercício muito que bonitinho aqui. Sobre estilo românico, é correto afirmar que... O que vocês responderam? Pode colocar no chat, pode responder na voz ao vivo. Coloquei Charlie, Sora. Charlie, todos concordam? Corretíssimo. É essa mesmo. A técnica de deformação foi amplamente utilizada nos afrescos românicos e consistia em fazer com que as figuras mais importantes fossem pintadas em tamanho maior que as outras. Arrasamos. 2. Sobre os templos românicos, assinale a alternativa incorreta. O que vocês colocaram? Delta. Delta. Tem alguém que discorda? Ok, é essa mesma. Suas janelas são largas e auxiliam na iluminação interna. 3. Olha que bonitinho. Observe a imagem e assinale a alternativa que não representa características da pintura românica. Qual que Eco, Sora. vocês responderam? Eco. Eco, eco, eco. Todos concordam? Tem alguém que discorda? Ah lá. Beleza, é essa mesmo. A imitação da natureza com realismo era a principal intenção dos pintores românicos, gente, sem a menor chance, né? Sem chance. No final do século XI e XII, a arte românica que surge na Europa cria estruturas arquitetônicas semelhantes a construções dos antigos romanos. Gente, eu sou meio cegueta, né? Marque as alternativas. Marque as alternativas, né? Marque a alternativa que apresenta informação incorreta sobre as semelhanças entre a arquitetura romana e a românica. E aí? Delta. 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 Muito que bem. É essa mesma arquitetura românica do sul da França recebeu influência dos gregos. Muito que joia, muito que bem. E a 5? O que vocês fizeram? Vocês analisaram essa imagem, certo? E o que vocês tinham que falar aqui era fazer um comentário sobre a inovação e as propostas artísticas aí do período românico. Bom, da arte românica, né? Porque tá acontecendo um monte de coisa ali na mesma hora. E o que vocês responderam? Cri, cri. Professora, eu não fiz a de escrever, não. Vocês não fizeram a de escrever? Quem mais não fez? Eu não fiz, eu acho que o resto fez. Não tem problema. O que você acha? Sora, eu fiz mentalmente. Tá valendo, manda. Sora, quando você observa a imagem, você pode ver, tipo, que nem fala, que nem não tinha cimento, não dava pra perceber, tipo, muita, vamos falar, fresta com cimento, era uma coisa mais compactada, né, as rochas ali. Não tinha argamassa, não é cimento, né, argamassa, não tinha isso. Desculpa, Sora, meu linguajar informal e leigo do assunto. Não tem problema. É isso aí, vamos. Não é uma inovação, mas tem os arcos ali, né, que eles usavam bastante. A Sim. posição, do jeito que ela era feita também, é uma coisa diferente. Você, tipo assim, pelo que dá pra perceber, né? Se observar de cima, assim,
tem tipo como se fosse um formato, não de cruz, mas É se você isso observar, mesmo. É de cruz, se exatamente. você É observar de isso cima, mesmo. assim, ela vai ter como se fosse um desenho, um formato de cruz, assim. Isso, é isso mesmo. E realmente tem os arcos, né? O Paulo está retomando aqui, que é o arco duplo. Temos aí as torres laterais, certo? Temos essa estrutura, o que vai trazer essa parede mais larga, né? Que é tudo por pressão, né? O fato de ter poucas janelas, certo? Uma janelinha minusculinha. Que mais que alguém tinha comentado aqui? A Lê falou que era do tamanho, né? Mais amplo. A gente vai ter que pensar um pouquinho o que quer dizer essa amplitude, né, Lê? O que quer dizer essa amplitude? Porque, no caso, vão ser grandes estruturas, certo? E de paredes largas, né? Traz essa questão um pouco mais grosseira. A gente vai começar um barulheira do inferno aqui agora, mas assim, é porque tá tendo uma construção. Assim, então. Desculpe. Sorry, I can't be. Sim, porque o que acontece com essas estruturas? A qualquer momento elas podem ruir, né? Então deixa eu ver aqui. Bom, vamos dar continuidade aqui. Já postei. Vamos dar continuidade aqui. Então, a próxima aula vocês já fazem do capítulo de hoje, tá? Vocês já fazem do capítulo de hoje. E deixa eu avisar vocês, já agora nesse instante que eu coloquei aqui, né? Minhas anotações. Semana que vem, a gente vai fazer uma pequena avaliaçãozinha, tá certo? Na qual a gente vai trazer questões sobre a arquitetura românica e a gótica, que é o que a gente vai ver agora, que é o que a gente vai ver hoje. Estamos avisados? Certo? E eu não consegui subir um pequeno exercício, tá certo? Então, eu vou ver se eu consigo subir esse exercício ainda hoje, e aí ele fica para vocês fazerem até segunda-feira. Olha lá, mais ou menos isso. Sabia que alguém ia fazer essas comparações com banda de rock. Então, eu vou entregar um exercício, vou tentar entregar hoje ainda, senão vai sair no máximo amanhã cedo. Exercícios de fixação para vocês trabalharem, tá certo? A questão dessas duas artes, certo? E para vir na próxima semana. Então, meus queridos, o que estava acontecendo? A gente vai voltar um pouquinho no tempo. Lembra que na aula passada eu fiz para vocês uma pequena linha do tempo, falando mais ou menos o que estava acontecendo sobre o que a gente ia falar naquela hora. Então, a gente está puxando essa parte, né? Essa parte da história que vai acontecer ali, final do século II, ali, século III, certo? E vai vindo aqui até a Idade Média, né? Até o fechamento dela no século XV. Hoje a gente vai falar da arte gótica. Por que ela recebe esse nome? Vocês têm uma ideia de por que a arte gótica ela recebe esse nome? Pode ser a primeira coisa que veio na cabeça, que nem o Paulo soltou aqui, ó. A ideia da evanescência. O que é que vocês pensam sobre a arte gótica?
Mas contrária em que sentido? Mas sombrio. Nossa, que engraçado, né? Sombrio. Que mais que vem na Cara, cabeça de geralmente, vocês? quando pensa em gótico, vem, sei lá, uma imagem de obscuro, que nem a Júlia tá falando, algo sombrio, algo obscuro, meio pesado, sei lá. Uhum. E é engraçado, né? Porque... pode falar, Paulo. Com peso, presença. Mas repara que a sua análise... a análise do Paulo, né, que ele está falando aqui, né, é um caráter austero, com uma presença, né, o que acontece? Por que a gente tem essa visão sombria, né? Quem vai dar o nome para essa arte, né, vão ser os renascentistas, né? Um específico, mas a gente vai voltar nele mais para frente. E aí ele vai olhar, né, para essa arte antiga, ele vai falar assim, gente, que mau gosto. Que coisa desgostosa. Que é isso? Que coisa feia. É a mesma coisa quando a gente chega. É que hoje já voltou um pouco mais, né? Já voltou a pochete, mas você chega num lugar, tá aquela pessoa com aquele topete único assim, sabe? Uns babados, uns frufru no rolê, e você tá com essa roupinha super moderninha, super hipster, né? Todo mundo no rolê hipster, e chega essa pessoa assim com um laçarote no cabelo, sabe? Aquele topete que era uma linha única aqui na frente. A gente vai olhar e falar assim, gente, que grotesco, né? Que coisa esquisita. E esse olhar, ele vai ser um olhar pejorativo. Então, a gente vai carregar essa imagem de ser uma coisa obscura. Entendeu? Aí você vai ver esse lado, né, da arte que vai carregar essa questão pejorativa. Por quê? Esse nome ele vem do povo godo, né? Lembra que eu falei para vocês, olha, o povo godo, ele vai vir aqui, né? Ele vai descer aqui, que eles vão sair mais ou menos aqui dessa região eslava, tá certo? É o que a gente sabe, a gente não tem muito contexto, a gente tem o quê? O que a gente sabe? O que está escrito. E está escrito só dessa região que era dali que vinha o ataque, né? E algumas coisas arqueológicas, que daí tem um pouco ali da região da Escandinávia, dali de onde saíam os vikings, né? Mas os ataques, eles vinham ali dessa região eslava, e esse povo godo vem, né, invadindo Roma, e chega nessa parte... É isso. Instrumentos, roupas e por aí vai, né? Tudo que restou. E aí o que acontece? Lembra que eu falei? Falei assim, olha, vai chegar uma hora em que os hunos vão começar a querer invadir Roma também, e aí eles vão começar a tretar com todo mundo e vão separar. E vão separar o povo godo, que vai ser o povo visigodo, que são os godos do leste, né? E os ostrogodos, que os ostrogodos vão começar a fazer ali meio que uma aliança com os hunos, né? Com os outros povos bárbaros que estão por aí querendo atacar Roma. E os visigodos vão fazer umas alianças muito bonitinhas ali com Roma durante um tempo, não é para sempre, né? E vão fazer umas alianças ali com Roma, e o que acontece é que lembra que eu falei para vocês, olha, Carlos Magno vai querer promover a romanização, que é aquela tentativa de unificar a cultura de Roma. No meio dessa bagunça toda, no meio desse monte de guerra, desse monte de coisa, o povo godo, de uma forma geral, né, tanto os ostro quanto os visigodos, eles acabaram sendo romanizados, certo? Então,
parte deles aderiu ao cristianismo, foi aderindo às estruturas sociais, né? Então, começam a se formar aqui os feudos e tudo mais, da mesma forma que estava acontecendo ali em Roma, certo? O que mais vai acontecer aqui? Querido, lembra que já começou a dar errado lá na Grécia? Já estava dando errado. Agora, sabe? Agora que vai vir o negócio. Porque que acontece? A gente vai ter muitas questões, muitos problemas sociais. Essa sociedade que a gente vai falar agora, ela é uma sociedade que está sofrendo com a fome, certo? Lembra que eu falei para vocês assistirem o episódio do Castanhari? Então, vão ser assolados, né? O que vai acontecer aqui? Eles estão passando por um período de muita dificuldade, certo? Tem uma questão de heranças também, porque o cara que tem o seu feudo, a sua terra, ele vai querer ter 5 filhos para trabalhar na terra. Só que chegando na hora de morrer, o que acontece? Ele só tem uma terra e 5 filhos. Aí a terra vai ficar com um deles, aí tem mais 4. Aí pelo menos um vai parar na igreja, vai virar monge, vai virar padre, vai virar bispo e por aí vai. E os outros vão fazer o quê? Eles vão pegar e vão se alojar neles. Eles pegam e dão a parte da herança deles em dinheiro. E aí eles vão para os burgos, né? Que eram aquelas fortificações próximas do castelo, certo? E viram comerciantes. O que acontece? A cidade se fortifica, a igreja começa a ser valorizada monetariamente, porque começa a circular dinheiro, quem trabalha vai para a igreja, paga o quê? O dízimo, e com aquele monte de dinheiro começa a favorecer as igrejas. Mas qual que é o problema das cidades também? Sim. Mas qual que é o problema das cidades também? Como começa a lotar muito as cidades novamente, começa a crescer sujeira, né? Várias questões sociais dentro disso, e surge a peste bubônica, né? Que vocês provavelmente já ouviram falar, certo? Na aula de história geral, na biologia, certo? E também por esses meios agora, né? Tenho certeza que agora com a pandemia também voltaram a falar dessa questão da peste bubônica. E essa é uma doença que assolou assim, o planeta, matou muita gente. E o que acontece? A igreja vai falar para os crentes o seguinte: olha, tá acontecendo essa doença porque vocês estão pecando. Só pega a doença quem é pecador. Isso a gente vai ver em vários relatos de história, vários estudos falando que, inclusive, assim, é a febre, né? A grande febre, que só pegava quem era pecador. Não tem informação para isso. Só pegava quem era pecador. Aí, o que acontece? Olha essa sociedade. Eles se retraem, né? Falam assim, meu Deus, o que está acontecendo? Eles começam a focar na igreja, a focar em ser bons cristãos, em ser boas pessoas. Só que aí, passa um ano e pouco, nada da doença embora, aquele negócio piorando, gente na rua, gente morrendo.
e não cabe gente na rua. Falou assim, e aí, padre, vem aqui fazer a extrema-unção. Quem não é de igreja católica, não conhece esse rito, quando a pessoa vai morrer, ela tem que receber ali a última... Nossa, esqueci até o nome disso. Mas é a última unção, né? A última bênção, assim, né? Então, ele vai pegar e falar assim, então, sabe o que vai acontecer? Eu não vou, porque se eu for na sua casa, eu vou ficar doente. A população vai ver os padres indo embora, o clero dando no pé. Então, o padre começa assim, não vou ficar aqui não, vou dar no pé, e vai embora. Vai pro mosteiro na ponte que partiu, assim, lá longe, vá longe. E aí a galera começa a olhar e falar assim, gente, mas que é essa, né? Se a sabedoria tá na mão da igreja, tá tudo lá. Eu tô aqui, tô morrendo, então quer dizer, Deus é porra nenhuma, né? A igreja tá tudo errado, tô sendo enganado aqui. E aí é nessa parte que eles começam a falar assim, gente, e agora? E se a gente começar a dar dinheiro pro rei e vamos ver o que vai acontecer? E aí já começa um novo movimento ali, né? Então é isso, já tinha um monte de igreja, já comi, bebi, dormia. Lembra da última aula que eu falei assim, tudo tava na igreja? Comida tava lá, queria se dar bem na vida, tá dentro da igreja, queria estudar, é dentro da igreja, queria fazer não sei o que, é dentro da igreja, tudo é dentro da igreja. Então, esse povo começa a duvidar da igreja. Não só duvidar da igreja, como se partir. Mas, gente, não se enganem. Aqui, como a gente vive atualmente, existem pelo menos dois tipos de pessoa, né? Aquela pessoa que vai continuar crente ali, fé na igreja, meu Deus, esse mundo tá perdido, é todo mundo pecador. E tem aquela pessoa que vai abrir o olho e vai falar assim, tem algo de podre aqui no reino da Dinamarca, hein? Parece que alguma coisa tá errada. E isso vai marcar a época e o desenvolvimento das estruturas, não só do que vai vir depois, que é o Renascimento, né, a arte renascentista, desenvolvimento da ciência, desenvolvimento de tudo, vai vir dessa grande problemática. E mais coisas vão acontecer, por exemplo, nessa região que a gente está tratando hoje, né, que é essa região aqui, né, da Europa, por exemplo, tem a França aqui fazendo divisão com a Inglaterra, a gente vai ter a Guerra dos 100 Anos também, certo? Que também vai assolar, vai trazer muita morte e muitas consequências. Sobre a arquitetura, né, a arquitetura gótica, a gente vai reparar aqui essas estruturas longilíneas, né, essa coisa de alcançar o divino, não assim, opa, vocês caíram aqui, essa estrutura de tipo, exatamente isso, Paulo. Então, a gente vai ver aqui, não mais aquela questão de estou no meio do céu, mas eu quero alcançar, eu quero chegar lá. Né? Então, eu estou aqui na Terra e quero alcançar. Então, é tudo muito longilíneo, tudo apontando, né? Aqui eu tenho dois exemplos, né? Dessa estrutura. Essa aqui é a Notre Dame, né? Que pegou fogo esses tempos atrás, provavelmente vocês viram no jornal, se não viram, deviam ver. E aqui
como é que era essa estrutura, né? O que cai no vestibular? O que eu vou chegar lá e vai ter na prova, né? O arcobotante, que é essa estrutura aqui, é o que dá, é o que dá a essa arquitetura a sustentação. O arcobotante, ele vai ter mais ou menos a mesma forma desses arcos ogivais, certo? Que são esses arcos aqui. Cadê? Aqui. Esse arco aqui é um arco ogival. Por quê? Porque ele tem essa pontinha bonitinha aqui que vai para cima, e é justamente ali que vai dar maior sustentação para essa estrutura toda, certo? O contraforte, ele vai ser toda essa estrutura de fora, que ela vai ser bem mais grossa, certo? Para proteger a parte de dentro, certo? Para ter essa estrutura bem firme, para toda essa estrutura que a gente tem aqui ser sustentada. Então, a gente tem essa base forte, né? Como se fossem grandes colunas, né? Mas ele vai ser um grande muro, na verdade. E o arcobotante, que é o da pontinha, certo? Que já é diferente do arco romano, né? Do arco pleno, do arco perfeito que a gente está acostumado a ver normalmente, certo? E é justamente essa parte que vai trazer maior sustentação. No mais, o resto vai ser muito parecido com o que a gente viu. Ainda vai ser aquele formato de T, né? Nós temos a nave é onde ficam os fiéis, né? Onde as pessoas vão ficar sentadinhas lá bonitinha. Uma nave grande, né? Que vai um corredorzão que vai até o final, e as duas naves laterais, certo? Gente, estão acompanhando até aqui? Tá muito rápido? Ok, então vamos seguir lá. O interessante... Beleza, vamos aqui. O interessante aqui é a gente notar que a arquitetura, a arquitetura religiosa, ela é a mais importante? Ela tem maior importância? Sim. Entretanto, contudo, porém, todavia, nós vamos ter também o crescimento das estruturas nas cidades. Então, nós vamos ter aqui praças, né? Essa praça aqui fica na Espanha. A Espanha ali, vocês vão ver, é o lugar onde fica, né, a concentração dos visigodos. Nossa, gente, que lentidão. É onde fica a concentração ali dos visigodos, né? Aquela região Portugal, Espanha, França ali, né? Que é onde vai ser disseminado lá para o final, né? Para baixo da Idade Média, onde vai ser difundido a arte gótica, né? E também aqui no norte da Itália, vindo, né, para o sul aos poucos. E aí a gente vai poder ver aqui na Espanha, principalmente, tem bairros inteiros, né, que ainda estão ali, que a gente pode ver. Essa ponte aqui é dentro desse bairro na Espanha, tá certo? E ela é essa construção gótica ainda. Então a gente pode ver aqui, né, a utilização dos arcos ogivais, né, dos arcos de ogivas, grandes palácios, né? Esse aqui já é em Londres, né? Que é justamente o palácio onde fica o relógio. E a gente pode ver, né, essas estruturas
longilíneas, né? Ali apontando essa estrutura. E é muito interessante que, se a gente olhar para a arte românica que a gente estava vendo, o foco dela é a igreja, né? A gente não vai ver a formação de castelos dessa forma, né? Carregando tantas características. Bom, outra das características principais da arte gótica é esses vitrais. A arte gótica é cheia de janelas, né? Ela é cheia de janelas. E sendo assim, eles começam a trazer essa arte em vitrais, essa arte em vidros, né? Essas rosáceas aqui, elas são colocadas dentro da igreja de forma a dizer para o fiel, né, que é a presença de Deus, é a presença divina dentro da igreja. Fala assim, ó, Deus está vendo a gente aqui, vamos orar em nome de Deus aqui, vamos, e não sei o que. É isso que vai dar dentro da igreja aquele ar divinal, né? Então, a gente entra dentro dessas estruturas, os raios, né, os raios de luz, eles vão passar pelo vidro e vão trazer as cores que estão ali de dentro, refletindo nas paredes, refletindo em você. E é uma sensação. Imagina que para aquela época a pessoa entra na igreja, tudo que ela sabe, tudo que ela tem conhecimento, parte da igreja, entrar ali e ter essa sensação, né, daquelas cores e tudo mais, daquela, né, vai parecer mesmo uma presença divina. Então, é muito detalhe. Qual que é a treta? Sim, é muito legal. E qual que é o problema, né, do vitral? Por que ele não continuou? Por que a gente não tem um monte de vitral hoje em dia? Por que ela não segue? É muito caro. Então, é uma estrutura muito difícil de ser feita, porque você tem que fazer o vidro, você já vai ter que fazer o vidro, né? Vai ter que esquentar a areia, lá. Um trabalho sobre quê? Vitrais? Um trabalho manual? Você tá querendo? Gente, eu topo. Eu ia sugerir outro tipo de trabalho esse bimestre, mas se vocês quiserem fazer, a gente pode. Opa, vocês. No caso, né, desse parece uma mandala, parece um... como se chama? Esqueci. Um caleidoscópio, parece um caleidoscópio, sabe? Quando a gente gira assim, vai mexendo. É muito legal. Então, é uma coisa muito cara. Fazer as rosáceas, fazer o vitral, né? Será que o meu... Eu acho que o meu negócio caiu. Fazer as rosáceas, fazer os vitrais, né? São coisas realmente muito caras. Então, fica meio que inviável, né? De fazer. Ué, gente. Eu estou apresentando, mas não estou vendo. Ok. Gente, vocês estão conseguindo ver Sim, a a minha apresentação? tela? É. Sim. Beleza, porque para mim parou de passar aqui de repente, eu fiquei meio preocupada. Então vamos voltar. Então, como eu estava dizendo, ela fica meio cara, então parou-se de fazer.
Mas belíssimas, né? Eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto também, sabe, gente? Eu acho muito legal. Então a gente vai falar agora sobre as abóbodas de nervuras, né? Olha só que interessante as abóbodas de nervuras. Nós temos aqui essas várias colunas, né? São pelo menos 6 colunas na estrutura. E aí você tem os arcos que cruzam aqui em cima, tá vendo? Nós vamos ter esses 3 arcos que cruzam, os arcos que cruzam entre eles e os arcos menores, né? Então nós vamos ter e a gente pode notar esse formato, né, ogival, com essa pontinha em todos eles. E isso, com certeza, vai trazer muito mais sustentação. E não só isso, eles vão começar eles vão começar a, a usar essas características para trazer uma questão artística, para utilizar de uma forma artística. Olha só a utilização desses dessas abóbadas, né? Desses arcos ali dentro, fazendo o que a gente vai chamar de nervura, né? Fazendo essas veias, né? Essas nervuras, essas veias ali, para fazer esses desenhos ali dentro, né? A gente vai notar aqui esse tom rebuscado, né, mais cheio de detalhe, gótico, né? A arte gótica vai trazer muito detalhe, muito detalhe. Essa coisa cheia de detalhe, ela vai se refletir também nas esculturas, né? Elas também vão ter, como a gente viu na arte românica, essa função didática, ou seja, é através dessas esculturas que os fiéis vão ter essas lições. Então, como a gente viu, aquelas pinturas românicas onde tinham a balança, né, com o peso bom e o peso ruim, aqui a gente também vai ver todas essas questões, né, todas essas passagens bíblicas, eles vão tentar fazer, né, eles vão trazer, e tudo muito mais humano, olha só. E a gente vai ver da mesma forma ela dentro das igrejas, dentro dos espaços, então elas vão ocupar as colunas, vão ocupar todos os espaços, assim como a românica, mas aqui ela já é independente da arquitetura. Ela já não é mais esculpida ali na parede. Você pode ver aqui um maior detalhamento, há uma questão, uma busca, né, por profundidade, por colocar em planos, né, essas imagens ali dentro, né, tendo funções, tentando passar alguma mensagem, certo? Elas também vão estar ali nas portas de entrada, certo? E cheio de detalhe, olha só. Aqui, lembra que na arte românica vão ser só alguns entalhes. Aqui não, aqui eles colocam anjinhos ali, ó. Cada buraco do negócio tem um anjinho, sabe? Olha aqui tem um monte. E é que eu não consegui colocar ela inteira, mas do lado, assim, você continua tendo anjos maiores. No batente, né, da porta, você também vai ter alguns signos ali desenhados, né? A arte gótica, ela vai refletir muito detalhe, certo? Agora a gente vai falar um pouco sobre essas esculturas que ficavam do lado de fora, né? Hoje, quando a gente vai fazer esses estudos, né, a gente vai procurar textos atuais,
todas essas esculturas aqui que eu estou mostrando para vocês, elas são chamadas de gárgulas, né? Mas elas têm uma pequena diferença. Até algum tempo atrás, essas esculturas aqui, que elas ficam para fora, em algumas, elas ficam aqui mais ou menos, olha, nessas igrejas, nas janelas, né? Elas ficam ali como uma forma de proteção contra maus espíritos, contra maus agouros, contra bruxarias, contra tudo. Então é como se elas estivessem ali para proteger quem está ali dentro, né? Como se coisas ruins, espíritos ruins, e, sei lá, energias ruins não entrassem na igreja. Então elas estão ali. Então, assim, vários formatos, né? Algumas têm formato de pessoas, tem formatos demoníacos, né? Como vão se chamar, né? Ou formatos de animais. As gárgulas, né? Não é para traz essa sensação de proteger aquele cantinho para Deus, sabe? Dos proteger os fiéis, né? Daquelas energias, como se o mal ali não entrasse. As gárgulas de verdade, elas vão funcionar como calhas, né? Aqui dá para ver, ó, tem como se fosse uma babinha dela, é água, né? Aqui. Então é como se fosse uma calha. Chove, a água ou chove, ou vão lavar ali aquela parte, a água escorre por ali e cai. O interessante, né, é que, assim, geralmente a gente encontra isso, mas é bem comum também a gente encontrar essas coisas aqui. Gente, dá para vocês verem que é uma pessoa e a gente tá vendo ela de baixo e ela, sim, está abrindo as duas nádegas e a água vai sair por ali. Isso é bem comum, gente. Inclusive, com os falos aparecendo, tem muito, muito disso. E. Pois é. E ali, se você olha de baixo, né? Porque é uma gárgula, ela tá meio que no telhado, né? Então você olha de baixo, você vê isso. Então é muito comum, não só ali, mas como nas entradas. Se vocês assistirem a série que eu falei sobre o nome da Rosa, ela vai ter essas esculturas interessantes, assim, bem na porta, assim, da igreja. É muito interessante. Então, dá pra gente ver, né, os renascentistas olhando para essa arte, né, e falar assim, que mau gosto. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a pintura e vou deixar para terminar na próxima aula, tudo bem? Beleza. Então, o que vai acontecer com a pintura também? Nós vamos ter toda essa questão humana, né? Na literatura, vocês se depararam já com o humanismo, certo? Nas artes a gente não vai ter esse período, mas ele vai ser sentido, certo? Então aqui nós vamos ver essa busca pela naturalidade, né? Por trazer de novo coisas reais. O que até agora, né, tinha se perdido. Fala assim, olha, vamos fazer aqui coisas que tem cara de outras coisas, cara de divino, não é cara de gente, né? Então vamos fazer outra coisa. E aí
A arte gótica, ela vem já com uma nova proposta, né? Com essa proposta de parecer mais humana, de tentar trazer coisas reais. E certeza aqui já nós estamos nos encaminhando, né, para o que vai vir ser a arte renascentista, né? É aqui que a gente vai notar o pontapé e a gente vai chegar lá. Esse é o Giotto, né? O Giotto de Bondone, aí da região ali da Itália, certo? Eu gostaria que vocês notassem, né, nessa obra essa vontade, né, de tornar as coisas reais, né, de tornar as expressões faciais, o caimento do tecido, tudo é uma tentativa de trazer a arte para a realidade, certo? Ele tenta aqui colocar dois planos, né, dividir essa imagem em dois planos. Então nós temos o primeiro plano, ele coloca essa pedra aqui como se fosse uma divisão, certo? E aqui nós temos o primeiro plano, onde nós temos Jesus, né, Maria. Note que as pessoas que têm esse cunho sagrado, elas têm a auréola, né? Então todas elas que estão ligadas a esse personagem principal, elas têm essa auréola. E o segundo plano é ali onde a gente vê a parte do céu e onde tem os anjos, né? Aí cada anjo está fazendo uma coisinha diferente ali. E essa é uma das primeiras tentativas, né? Desse pintor, desse pintor gótico, né? E essa tentativa de trazer esse olhar mais humano. Bom, meus queridos, acho que é isso por hoje, certo? As pessoas, vocês têm alguma dúvida, querem saber alguma coisa? Eu acho que como a gente não conseguiu terminar, talvez eu passe para frente a prova um pouquinho. Mas vamos ver. Mas na próxima aula eu termino, com certeza. Tá de boa? Então tamo tranquilo. Zero dúvida? Ó, aí, hein, ela? Zero dúvida mesmo? Vamos ver então, hein? Então eu vou tentar postar algumas questões. Prometo que eu vou levar até mais ou menos aonde a gente viu hoje. Pode falar. Eu vou fazer, vai ser só. Eu vou enviar para você só uma atividade, vou pensar com carinho no vitral. Eu acho super interessante. Não achei que vocês fossem querer fazer, eu ia pedir outra atividade para vocês. Mas vamos fazer, vamos fazer. Eu proponho atividade para vocês do vitral. Certo? Só vou. Perfeito. Eu só vou estabelecer ela direitinho ali. Tá certo? E vocês podem fazer. Posso falar de formas que vocês podem fazer, ou vocês podem sugerir também. Tá certo? E é isso. Por hoje é só. Tá certo? Vou tentar postar as questões ainda hoje, né? Para vocês fazerem. Prometo que eu vou colocar só o que a gente fez até agora nas questões, tá certo? E façam as atividades, né? Se vocês tiverem alguma dificuldade, no final da próxima aula, eu
eu refaço com vocês. Tá certo? Tá certo, então. Fechou, meus queridos. Um